Errol é um jovem rapaz que vive num mundo de fantasia onde todos recebem uma bênção, uma classe, concedida pela sua deusa. Essa classe define o que eles se tornarão na vida adulta, e é revelada a cada um quando completam os seus 10 anos de idade. Hoje é o grande dia de Errol, pois ele acabou de fazer 10 anos e receberá uma nova classe. Seus pais e sua irmã estão muito animados com a perspectiva, imaginando que tipo de classe incrível Errol vai conseguir, mas ele próprio parece totalmente desinteressado em todo esse sistema. Após o café da manhã, todos se dirigem rapidamente à igreja, onde um padre está perto de um altar tocando meninos menores de idade, o que é algo universal em todo o mundo, suponho. Ele começa a dizer a cada criança qual será sua classe, enquanto alguns se tornam ferreiros e outros cozinheiros. A irmã de Errol lhe diz que as classes também são influenciadas pelas classes dos pais, então ele provavelmente vai conseguir algo realmente muito legal. Quando chega a vez de Errol, ele se aproxima do padre. Enquanto todos começam a murmurar excitadamente entre si sobre que tipo de classe lendária este garoto receberá, já que sua mãe é uma santa da espada e seu pai um arquimago. O próprio padre está animado com a oportunidade de tocar outro menino, mas quando ele pressiona a testa de Errol, isso o confunde, pois nada acontece. Ele finalmente olha para Errol com pena e lhe diz que ele nasceu sem uma classe. Alguns dias se passam e os pais de Errol tentam levantar seu ânimo, dizendo-lhe que ele não precisa se preocupar em conseguir um emprego e que pode sempre viver no porão deles para todo sempre. Mas Errol não está realmente preocupado consigo mesmo. Ele diz à sua família que não está deprimido, afirmando que tem praticado a arte da esgrima desde que era criança. Ele tem aprimorado suas habilidades dia após dia, e claro que teria sido muito mais fácil para ele avançar se tivesse recebido a classe de espadachim. Mas mesmo sem ela, ele pode abrir seu caminho no mundo, baseado na enorme quantidade de treinamento árduo que fez com sua mãe superpoderosa. Sua família fica aliviada com isso, enquanto ele se afasta para passar um tempo sozinho quando ouve um monte de barulho vindo do campo de treinamento. Lá ele nota dois rapazes treinando um contra o outro e, embora seus fundamentos pareçam fracos, apenas serem abençoados com a classe de espadachim parece ser o suficiente para torná-los lutadores capazes. Eles notam Errol os observando e perguntam por que ele está ali parado. Errol responde que veio ali para praticar, o que os faz rir. Eles afirmam que um sujeito sem classe nunca pode lutar com um espadachim de verdade e demonstram suas habilidades atacando um ao outro com suas espadas. Errol, no entanto, não fica impressionado, e pergunta se eles gostariam de lutar com ele. Os rapazes pensam que Errol deve estar brincando, mas concordam com uma luta. Antes que a partida pudesse começar, porém, o garoto pergunta a Errol se ele tem proteção divina, ao menos. Ao contrário das classes, todos nascem com proteção divina desde o nascimento, que é como uma barreira que os protege de danos, mas ela pode se esgotar ou ser quebrada por alguém que seja muito mais forte do que eles. Errol acena que tem a proteção, o que significa que o garoto agora pode ir com tudo pra cima dele sem o medo de matá-lo. Errol, no entanto, lhe diz que não precisa de proteção divina para vencer pirralhos como ele, o que enfurece o garoto que corre para Errol e balança sua espada com força. Errol consegue facilmente aparar o ataque, o que choca o pirralho que começa a balançar suas espadas descontroladamente contra ele, mas Errol consegue bloquear e desviar cada ataque lançado em sua direção. O garoto começa a ficar desesperado e seu amigo salta por trás para derrubar Errol, mas ele é muito rápido e salta para fora do caminho a tempo. Ele percebe que, comparado à sua mãe, esses garotos não são nada diante dele, então 2 contra 1 pode ser uma partida melhor. Com isso, ele corre em direção a eles e nocauteia um dos garotos com um golpe de pomo no queixo, enquanto o outro garoto perde o equilíbrio após tropeçar no amigo e é derrubado. Ambos começam a chorar sobre a injustiça como maus perdedores, quando de repente um garoto ruivo entra no ringue e manda os dois idiotas calarem a boca como se aquilo fosse um campo de batalha. Eles já estariam mortos. Errol não o reconhece, mas o garoto ruivo parece conhecê-lo, pois caminha diretamente até ele e o desafia para um duelo. Ele afirma que Errol só conseguiu derrotar esses dois patetas porque tem alguma habilidade inata de sua mãe, a Santa da Espada, mas como ele é um perdedor sem classe, nunca será capaz de se manter diante de alguém com uma classe e treinamento básico. O garoto ruivo finalmente lhes diz que é filho do Capitão Evans, o líder da guarda da vila. Errol de repente se lembra do capitão quando ele veio procurar sua mãe para pedir ajuda, mas o garoto não se parece nem remotamente com o homem robusto que ele viu. O garoto lamenta como a mãe de Errol é sempre considerada a mais forte, mesmo que seu pai também seja um espadachim especialista. Então, finalmente, para mostrar qual família é melhor, ele vai derrotar Errol em uma luta. Ambos tomam suas posições e finalmente a partida começa. O garoto ruivo imediatamente pressiona o ataque, tentando desferir um golpe vitorioso o mais rápido possível, mas Errol tem praticado com sua mãe desde sempre e possui uma defesa muito sólida também. A velocidade deles é impressionante enquanto eles se movem rapidamente pelo campo de treinamento atacando um ao outro, o que deixa os dois pirralhos atordoados no chão.
Errol percebe que, embora o garoto ruivo seja muito mais forte que os outros dois idiotas, ele está usando sua raiva para lutar, o que o está tornando desleixado. Errol tenta procurar uma abertura antes de avançar, mas o garoto ruivo está pronto para isso e usa seus golpes aéreos especiais. Errol consegue bloquear um, mas o outro o atinge no peito, derrubando-o no chão. Errol é pego de surpresa e pergunta que tipo de truque foi aquele, mas o garoto ruivo afirma que é uma habilidade que um perdedor sem classe como ele nunca poderá aprender. Alguns dias se passaram desde aquela derrota, mas um novo fogo foi aceso dentro de Errol. Ele entra na floresta com sua espada e começa a praticar sozinho em um alvo de manequim. E depois de inúmeras tentativas, ele finalmente consegue replicar o golpe duplo que o derrotou da última vez. Antes que ele pudesse sequer celebrar, porém, um Goblin o embosca saltando dos arbustos. Mas não é páreo para ele, já que Errol se vira, desferindo sua técnica de golpe duplo, que imediatamente derruba o Goblin no chão. Ele se sente animado com sua técnica recém-aprendida quando, de repente, um enorme rugido irrompe das profundezas da floresta, o que abala Errol até o âmago. Ele imediatamente decide correr de volta para a vila e alertar os guardas, mas também ouve o grito de um garoto, o que o faz parar. Ele percebe que o garoto pode estar em apuros, e será tarde demais até que os guardas cheguem, então ele decide ir para a floresta sozinho. Ele caminha em silêncio por um tempo, quando finalmente avista um garoto ferido, que acaba sendo o mesmo ruivo que o derrotou no treinamento. O garoto parece completamente espancado, sangrando por todo o corpo, segurando a espada em direção ao seu inimigo, que acaba sendo um hobgoblin enorme. Nem mesmo Errol nunca tinha visto um na vida real, já que eles nunca se aproximam da vila. Ele se pergunta se deveria correr para pedir ajuda, já que não sabe se é forte o suficiente para derrotar o monstro, mas percebe que o garoto ruivo morreria com certeza se ele fosse embora. Errol finalmente se decide e se esgueira por trás do hobgoblin, e pouco antes que o monstro pudesse acabar com o garoto ruivo, Errol desfere um forte golpe duplo que atravessa o Goblin, matando-o imediatamente. O garoto fica chocado ao ver o hobgoblin morto no chão, mas mais do que isso, ele fica chocado com o fato de Errol ter conseguido usar um ataque que ele só aprendeu após anos de treinamento e o impulso de sua classe. Errol dá ao garoto um pouco de água benta para a recuperação, e imediatamente depois o garoto pergunta a Errol como ele conseguiu fazer aquilo. E Errol responde que seu ataque não tem nada a ver com ter uma classe, pois qualquer um com habilidade, velocidade e poder suficientes pode replicá-lo. Ele explica que após perder para seus golpes duplos antes, Errol os analisou de perto e praticou repetidamente para entender os fundamentos. Então, agora ele pode modular o ataque da maneira que quiser. O garoto ainda não está convencido e desafia Errol para uma luta, que é prontamente aceita. Ambos ficam um de frente para o outro e usam suas habilidades ao mesmo tempo. Para a surpresa do garoto, Errol não só conseguiu bloquear com sucesso seu golpe, mas também adicionou um terceiro golpe que atinge o garoto e o derruba no chão. O filho do capitão está furioso, mas Errol explica que ele não está preso a nenhuma habilidade que tenha limitações, então seu único limite é seu poder e sua perícia, o que significa que ele pode adicionar quantos golpes quiser se for bom o suficiente. O garoto se levanta e se envolve em outra batalha rápida, mas desta vez ele é atingido novamente pelo terceiro golpe, mais forte do que antes. Ele é derrubado no chão mais uma vez enquanto Errol reivindica a vitória e se afasta. 5 anos inteiros se passam desde aquele dia, e Arfinalil decide partir em uma jornada para Brécia, o reino conhecido por sua esgrima. Tanto sua mãe quanto o Capitão Evans receberam seu treinamento em Brécia, e Errol quer ser o melhor dos melhores, assim como eles. Em seu caminho, ele é acompanhado por alguns estranhos, 2 deles sendo espadachins de alto calibre. O homem possui a classe de bárbaro, enquanto a mulher é conhecida por sua classe de empunhadura dupla. Ambos querem aprimorar suas habilidades em Brécia também, mas parecem não se dar bem e estão sempre em conflito. O carroceiro lhes diz para se acalmarem, pois todos estão indo para o mesmo lugar, mas o homem é muito misógino e quer mandar a mulher de volta para a cozinha. Antes que pudessem discutir mais, porém, o carroceiro grita para que preparem suas espadas, pois estão em apuros. Errol calmamente olha para cima e avista uma horda de orcs, junto com seu enorme líder, bloqueando o caminho sem intenção alguma de deixá-lo sair com vida. 2 das crianças na carroça ficam assustadas e pedem ao bárbaro para salvá-las, mas o bárbaro, fiel ao seu nome, é um completo idiota e um covarde, que afirma não estar disposto a arriscar sua vida por outra pessoa e salta da carroça antes de fugir. A mulher o segue, afirmando que cada um por si neste mundo. O carroceiro fica preocupado, imaginando se conseguiria superar a horda com sua carroça e os passageiros. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Errol desce da carroça sem dizer uma única palavra e começa a se mover em direção aos monstros.
O motorista lhe diz para recuar e correr para salvar sua vida, mas Errol simplesmente o ignora antes de avançar rapidamente em direção ao primeiro orc e esfaqueá-lo no coração. O motorista fica chocado com sua incrível velocidade e precisão, enquanto Errol simplesmente usa transmissão instantânea e continua desaparecendo e aparecendo na frente dos orcs, derrubando-os um por um. Infelizmente, porém, ele é cercado por um monte de orcs por todos os lados, o que significa que ele não pode mais usar sua habilidade de investida. Mas para a surpresa do motorista, Errol usa um truque lendário conhecido como a Dança da Lâmina, onde ele gira como um idiota cortando todos de uma vez. O carroceiro não entende como Errol pode usar essa habilidade, já que ela é usada apenas por espadachins da classe Princesa da Espada, e elas são sempre mulheres. Errol, no entanto, não se prende às normas de gênero, pois ele quer fazer parte da comunidade LGHDTV, então ele corre em direção ao líder orc, desviando de seu ataque com maestria antes de pular em cima dele e enterrar sua espada profundamente no crânio do orc, matando-o imediatamente. Ele finalmente retorna para o motorista chocado e lhe diz para continuar a jornada para Brescia. Enquanto uma das crianças pergunta a que classe ele pertence, ele simplesmente responde que não tem nenhuma classe, o que choca completamente a todos. Ele se lembra de como, 5 anos atrás, quando mostrou à sua mãe a nova habilidade de lâmina dupla que aprendeu, ela pensou que estava imaginando coisas, mas quando Errol lhe disse que estava treinando para replicar qualquer habilidade que visse, ela ficou mais do que feliz e prometeu ensinar-lhe todas as habilidades usadas pela classe Princesa da Espada. De volta ao presente, ele é acordado pelo motorista que lhe diz que chegaram a Brescia, a Terra das Espadas. Errol desce da carroça e testemunha o centro da cidade inundado por pessoas com espadas presas às suas cinturas. Errol se vira para o motorista e pergunta se ele é um espadachim de nível avançado. A princípio, o motorista afirma que é apenas um carroceiro, mas Errol sabe que apenas bons espadachins podem identificar os movimentos que ele estava realizando na hora. O carroceiro admite que é da classe do Cavaleiro Sagrado, que é uma classe muito boa, mas ele se cansa de lutar tanto, então prefere às vezes relaxar e descansar, fingindo ser um motorista normal. O Cavaleiro Sagrado percebe que esta é provavelmente a primeira vez de Errol na cidade e lhe diz que ele precisa encontrar uma guilda para si primeiro, pois sem uma guilda ele não poderá lutar em nenhum torneio. E nessa cidade, lutar e vencer os torneios é a principal forma de os espadachins provarem seu valor e ganharem dinheiro. Errol responde que não se importa com o dinheiro, mas quer lutar contra o espadachim mais forte que este lugar tem a lhe oferecer. O motorista lhe diz para ter cuidado com as guildas corporativas tóxicas, pois elas podem sugar sua alma e não de uma boa maneira. Com isso, o motorista se vira e parte, enquanto Errol se move pela cidade, observando todas as diferentes pessoas anunciando suas guildas, contratando pessoas e espadachins entrando na fila para tentar sorte nas melhores guildas. No caminho, ele acaba esbarrando em uma loira de baixa patente que imediatamente se agarra a ele como uma sem cabeça, dizendo-lhe que é membro de uma guilda famosa e quer que ele se junte a eles. Errol fica imediatamente desconfiado dela, já que ela parece muito desesperada por membros, então ele recusa. A de baixa patente, no entanto, não o deixa em paz e continua a importuná-lo para se juntar à guilda deles repetidamente. Mas Errol não é um simp e continua recusando. Ele pergunta qual é a guilda mais forte ali, e ela, a contragosto, responde que a guilda Lâmina Sombria é uma das mais fortes agora, já que possui 8 espadachins de classe. Ele pede as direções a ela e imediatamente se move em direção à guilda. É parado no caminho pelo guarda que o direciona para a recepção para o teste. Na recepção, ele encontra uma enorme fila de espadachins em formação, dispostos a tentar a sorte para entrar na famosa guilda, o que também anima Errol, que se pergunta contra que tipo de pessoas incríveis ele teria que lutar. Mas quando chega a sua vez de se registrar, a recepcionista ri dele por ser um perdedor sem classe, alegando que apenas pessoas com uma classe de espadachim avançada podem se candidatar aos testes da guilda. Errol afirma que tem certeza de que pode passar no teste deles, mas a recepcionista se recusa a registrá-lo. Entristecido com isso, ele decide ir embora quando avista 3 dos espadachins ranqueados, entrando no salão, que são imediatamente tratados como celebridades. Ele não se importa muito com a teatralidade, porém, ele imediatamente se volta para outras guildas, mas uma por uma ele é rejeitado por todas elas com base no fato de não ter uma classe. Cansado, ele volta para a cidade, tirando a carta que sua mãe lhe deu e disse para encontrar a antiga guilda dela, já que eles certamente o ajudariam a encontrar algo. Ele se pergunta se sua mãe sabia que ele teria tantos problemas, mas é grato mesmo assim. Antes que ele pudesse sequer ler a carta, porém, a loira de baixa patente se agarra a ele mais uma vez, alegando que ainda estão prontos para aceitá-lo, mas Errol recusa novamente. Ela literalmente começa a implorar para que ele se junte à guilda, dizendo-lhe para fazer isso como caridade e aponta para uma bela casa de guilda, afirmando que é a guilda dela. Isso surpreende Errol um pouco, mas a de baixa patente responde que a guilda deles, conhecida como Presa do Dragão, costumava ser a melhor do país por muito tempo, mas ultimamente tem ido de mal a pior e atualmente são os mais fracos.
mas ela quer restaurá-la à sua antiga glória. O nome presa do dragão de repente lhe soa familiar, pois ele se lembra que sua mãe uma vez lhe contou sobre o líder de sua guilda, que era um espadachim de empunhadura dupla, que nomeou a guilda presa do dragão em homenagem ao seu movimento especial. Ele rapidamente tira a carta para procurar o nome, e de fato é a guilda de que sua mãe estava falando. Ele decide entrar com ela, o que a deixa muito feliz, mas no momento em que entram na sala, ele encontra um velho bêbado com apenas um braço no sofá. O homem diz a Errol para ir para outro lugar, já que esta guilda está condenada, e se afasta enquanto a de baixa patente lhe diz que ele é seu pai, que costumava ser o segundo melhor espadachim da cidade. Mas desde que perdeu o braço, ele nunca mais foi o mesmo. Errol, no entanto, a surpreende dizendo que quer se juntar à guilda. Isso deixa a de baixa patente muito feliz, e ela rapidamente redige um acordo, que Errol preenche e entrega de volta a ela. Ela lê antes de perguntar por que ele deixou a coluna da classe em branco. É quando Errol responde que é porque ele não tem classe. A de baixa patente estala e saca uma espada, alegando que pensou que ele poderia ser um espadachim de classe avançada, já que estava agindo de forma tão difícil de conquistar. Mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abre e uma beleza ruiva chamada Ray entra na sala. A de baixa patente imediatamente corre em direção a ela, chorando que este idiota sem classe a enganou para se juntar à guilda. Isso chama uma atenção imediata de Ray, e ela olha para Errol afirmando que nunca pensou que o veria ali. Errol fica confuso e pergunta como ela o conhece, e Ray parece surpresa, alegando que eles eram da mesma vila e treinaram juntos. Isso ainda não lhe soa familiar, mas finalmente ele percebe que o garoto ruivo com quem ele lutou tantas vezes antes não era na verdade um garoto, mas uma garota. A de baixa patente também sabe da história e pergunta a Ray se este é o sujeito sem classe que a derrotou quando ela era jovem, pois ela sempre pensou que a história era um mito. Ray, no entanto, ainda está presa àquela derrota e desafia Errol para uma luta imediatamente. A luta começa, e Ray imediatamente usa o ataque de golpe duplo, que Errol pensa que pode contra-atacar. Mas para sua surpresa, os golpes de Ray atravessam seus e o atingem direto no peito. Isso o confunde, mas Ray revela que possui a classe de espadachim de poder e é por isso que ela consegue usar uma espada que é 5 vezes mais pesada do que uma espada normal, o que significa que ela tem 5 vezes mais poder em cada golpe de espada. Errol fica impressionado com o fato de ela ainda ter mantido sua velocidade mesmo usando uma espada mais pesada, mas essa velocidade não é nada diante da sua própria. Na próxima vez que ela ataca, ele cria uma imagem posterior de si mesmo, o que distrai Ray enquanto ele aparece atrás dela e a atinge nas costas. Ray fica confusa e tenta novamente, mas o resultado é o mesmo. Ela não consegue acreditar que Errol está usando uma técnica que é usada apenas pelos espadachins de nível mais avançado, enquanto Errol percebe que ela é muito resistente para ser derrubada com seus ataques normais. Ray também sabe disso e tenta encerrar a luta com seus golpes pesados, mas Errol usa o contra-ataque característico de sua mãe, o que a faz cair de joelhos, e a luta termina assim. Com isso, o comportamento da de baixa patente muda completamente e ela o recebe novamente em sua guilda e lhe diz que a guilda deles está em uma dívida esmagadora agora. Para sair da dívida, eles terão que entrar nos torneios e lutar como um grupo de 3 homens contra outras guildas que terão todos os 5 membros em uma equipe. Errol, no entanto, está animado com a perspectiva de lutar contra oponentes fortes e aguarda ansiosamente a oportunidade de aprimorar ainda mais suas habilidades. Na manhã seguinte, Errol acorda em seu próprio quarto, numa cama nova que agora lhe pertence. Leva um tempinho para ele se lembrar de tudo o que aconteceu desde que chegou aqui. Ele agora faz parte da mesma guilda lendária com a qual sua mãe também trabalhou, o que é algo muito importante para ele. Então ele decide não a decepcionar e tornar esta guilda grandiosa novamente. Ele se arruma e entra na sala de estar, onde Lolly e Ray já estão acordadas, conversando perto da lareira sobre os torneios que estão por vir. Lolly imediatamente puxa Errol para a conversa, afirmando que o torneio vai começar na próxima semana, e como agora eles têm 3 membros, em vez de 2, estão aptos a participar do torneio também. Ela diz a Errol que será super difícil, pois será um torneio de eliminação com combates 1 contra 1, mas cada guilda provavelmente terá 5 membros, o que os colocará em grande desvantagem, então eles devem derrotar mais de um oponente cada se quiserem sobreviver à primeira rodada. A Lolly, no entanto, está bastante otimista, afirmando que ainda deve ficar tudo bem, já que a guilda deles já possui 2 espadachins de rank B. Então, a menos que eles acabem não lutando contra um espadachim de rank A, deverão estar igualmente equiparados nas lutas. Errol é um pouco novo no conceito e pergunta o que exatamente esses ranks significam. A Lolly explica que existem 5 ranks no total, de A a D, sendo A o rank mais alto alcançável, e de 20 espadachins em Brescia, apenas 20 são considerados de rank A. Enquanto o rank D é o rank de um iniciante completo que só sabe segurar uma espada. Ela afirma com orgulho que tanto ela quanto Ray são espadachins de rank B, e como Errol conseguiu derrotar Ray numa luta direta, isso significa que ele também é um espadachim de rank B, assim como elas.
Considerando que eles têm 13 espadachins de rank B, deveriam ter uma boa chance de lutar nas rodadas iniciais, pelo menos. Com isso, Aloy vai para a cozinha, deixando Arrow entregue aos seus pensamentos. Enquanto Rey estava saindo, porém, ele a agarra e pergunta sobre suas habilidades como espadachim de poder. Ela ainda parece irritada com a derrota de ontem, mas responde que uma de suas habilidades é endurecer seu escudo de mana externo para protegê-la da maioria dos ataques de baixa potência. Arrow pensa sobre isso por um tempo, imaginando como exatamente ele pode aprender uma técnica tão valiosa quando de repente ele tem uma ideia. Ele diz a Rey para atingi-lo com a espada ainda embainhada. Rey diz que não está interessada, mas Arrow agarra a mão dela, implorando para que o faça. Mas Rey parece estar entendendo errado, pensando que Arrow está com algumas ideias pervertidas. Mas ela não é totalmente contra a ideia, e diz a ele que talvez devêssemos começar com algo mais normal. Arrow não se importa com a vilã à sua frente, percebendo que ambos estão pensando em coisas diferentes, e esclarece que quer que ela o atinja para que ele possa aprender a usar a habilidade de endurecer seu escudo de proteção de mana, o que seria mais eficaz ao lutar contra múltiplos atacantes, já que é mais provável ser atingido em tais situações. Ela fica chocada com isso e pergunta se ele enlouqueceu, já que as habilidades são concedidas apenas pela graça divina da deusa, e são algo que não pode ser aprendido. Mas Arrow é ateu agora e manda ela calar a boca, pois ele já aprendeu habilidades como o corte de lâmina dupla e a transmissão instantânea. Isso cala Rey, que cede e decide tentar uma vez. Eles vão para o campo de treinamento onde ela lhe entrega sua espada, avisando que a espada dela é 5 vezes mais pesada do que qualquer espada normal. E sem a habilidade de força bruta, Arrow nunca será capaz de balançá-la. Mas Arrow mais uma vez cala a feminista pegando a espada dela, desembainhando-a e balançando-a com surpreendente graça e facilidade. Rey fica novamente sem palavras, perguntando como diabos ele consegue fazer tudo isso sendo sem classe e sem nenhuma habilidade. Arrow responde que tudo o que aprendeu através de dedicação e prática diária. Ele jura igualar o talento delas com puro trabalho duro e esforço. Isso muda o coração de Rey, e ela pede desculpas por seus comentários antes de pegar a espada de volta e concordar com o treinamento, mas avisando-o de que não vai se conter. Arrow concorda e tenta flertar, mas aquele momento já passou, e a vilã o atinge no rosto com sua espada embainhada. Pouco tempo depois, Aloy desce correndo para o campo de treinamento, ofegante e estressada, e diz a Arrow e Rey que acabou de descobrir contra qual guilda eles vão lutar, e não são boas notícias. Ela lhes diz que o grupo que eles vão enfrentar não é outro, senão os membros da guilda de elite Lâmina Negra, que possui mais de 8 espadachins de rank A, liderados por Geel, conhecido por ser tão cruel quanto uma víbora. Mas Aloy também não tem planos de recuar, e com um discurso inflamado, diz a eles que farão o seu melhor para derrotar seus candidatos. Ela então olha para Arrow, que está caído no chão depois de ser espancado por Rey durante a sessão de treinamento. Aloy pergunta se Arrow está morto, mas Rey responde que eles estão apenas fazendo um treinamento especial, mas Aloy pensa que Rey está apenas desabafando seu estresse no novato. Arrow finalmente se levanta, alegando que está com fome depois de apanhar tanto e quer algo para comer. Uma semana se passa durante o treinamento e finalmente chega o dia da competição. Pessoas de todo o país se reúnem no Coliseu, discutindo a partida, enquanto Arrow fica completamente impressionado com o quão enorme o local realmente é. Aloy ouve pessoas afirmando que as presas do dragão caíram e queimaram, o que inflama seu temperamento, mas Rey consegue detê-la. Arrow percebe que as pessoas também apostam aqui, colocando dinheiro em quais equipes vão vencer, e Aloy lhe diz que atualmente as chances na luta deles são de 20 para 1. Arrow afirma que é bastante impressionante, mas Aloy grita para ele calar a boca, já que isso significa que ninguém em toda a cidade acredita que eles possam vencer a guilda Lâmina Negra. Mas isso também pode ser uma bênção disfarçada, pois se conseguirem vencer, podem sair com muito dinheiro de uma única partida. Rey tenta acalmá-la, mas ela já está longe demais, com um fogo queimando em seus olhos. Ela afirma que eles têm que vencer esta partida não importa o que, porque se perderem, não haverá mais guilda. E para garantir que se tornem super ricos após a partida, ela pegou um empréstimo colocando a casa da guilda como garantia, então se vencerem, suas vidas mudarão para sempre, e ninguém mais falará deles como uma guilda de quinta categoria que costumava ser boa. Rey pergunta e se eles perderem, e Aloy responde que nem importa, porque se perdessem, teriam perdido tudo de qualquer maneira. De repente, ela é chamada por um cara que se revela ser ninguém menos que Geel, o líder da guilda Lâmina Negra, que começa a menosprezar Aloy, e explica que foi ele quem moveu alguns pauzinhos para que a primeira partida fosse entre as guildas deles. Será uma luta fácil para eles, que certamente vencerão, e além disso poderão extinguir completamente as últimas brasas da guilda que um dia foi a melhor. Ele diz a ela para não se preocupar, pois se ela conseguir vencer, isso significaria que ela tem a melhor guilda, mas isso só aconteceria se ela conseguisse derrotar o espadachim de rank A deles.
Mas com um perdedor sem classe na equipe deles, não parece provável. Com isso, ele ri de sua própria engenhosidade e lhes deseja boa sorte antes de sair. Logo eles entram na arena onde Errol percebe que Jill mesmo não parece estar lutando e se pergunta se isso aumenta as chances deles de vencer. Mas Rayleigh diz que toda a equipe deles é de rank A, então não importa. Além disso, a formação atual deles parece ser mais agressiva do que o normal. Finalmente chega a hora da batalha e o anunciante apresenta os competidores. Do lado das lâminas negras, um garoto de cabelo verde com a classe de esgrimista é enviado à frente, que arrogantemente declara que derrotará toda a equipe adversária. Enquanto o comentarista fica surpreso ao ver que, do lado das presas do dragão, Errol, o espadachim sem classe, vai lutar. O garoto esgrimista parece desinteressado, já que não importaria o quão rápido ele derrote um idiota sem classe, mas decide fazê-lo de qualquer maneira, pois assim poderá enfrentar as garotas. A partida começa e, em segundos, o esgrimista avança e apunhala Errol no peito, surpreendendo a todos com sua velocidade. Mas enquanto Loli se preocupa com Errol, Ray diz a ela para olhar com atenção, pois na verdade era apenas a sombra de Errol. O esgrimista parece surpreso, mas isso não o abala, e ele se vira e avança novamente, apenas para encontrar outra imagem residual. Ele percebe que isso não vai acabar tão rápido quanto esperava, pois é cercado por imagens de Errol. Mas isso não importa para ele, pois planeja usar sua velocidade para apunhalar todos eles. As imagens residuais atacam de uma vez, e o esgrimista as corta todas, apenas para ser apunhalado pelo verdadeiro Errol, que conseguiu produzir 3 imagens residuais, o que é supostamente muito difícil. O esgrimista cai no chão e a partida termina assim. Errol afirma que sua mãe costumava praticar com ele usando 5 imagens de uma vez, e isso era ela pegando leve. O comentarista fica chocado enquanto o público irrompe em aplausos para o candidato sem classe. Ele percebe que, embora tenha tentado a mesma técnica exata do garoto esgrimista, a dele não era tão refinada, o que significa que ele teria que trabalhar ainda mais nela. A próxima partida que Errol enfrenta é contra um espadachim de 2 armas que avança no ataque com uma barragem constante de golpes de espada, mas Errol consegue bloquear todos eles antes de usar o ataque de corte duplo para derrubar seu oponente. Com 2 oponentes derrubados, o próximo que ele enfrenta acaba sendo um usuário de adaga com empunhadura invertida, que é mais cuidadoso em seus movimentos e usa um monte de técnicas de artes marciais junto com sua lâmina. Mas isso não adiantou, já que Errol é rápido demais para ele e o confunde com as imagens residuais antes de derrubá-lo por trás. Ray e Loli ficam chocadas com o fato de que este homem acabou de derrotar 3 espadachins de rank A sem suar a camisa em tempo recorde, o que realmente enche a Loli de esperanças de realmente vencer a partida. A próxima partida acaba sendo um pouco mais difícil, já que ele é confrontado com um espadachim de escudo, que são conhecidos por serem resistentes. E como Errol não consegue desferir nenhum golpe crítico, ele é forçado a dançar ao redor e lentamente desgastar sua proteção, pouco a pouco. Seu oponente grita com ele que ele não pode ser uma pessoa sem classe. Mas Errol responde que tudo o que ele conquistou foi através de puro trabalho duro e nada mais. O Brutamontes lhe diz que o trabalho duro não o levará muito longe quando confrontado com o talento, enquanto ele avança com sua habilidade de investida de escudo. Mas Errol consegue usar uma das técnicas de assinatura de sua mãe, a previsão, enquanto ele prevê os movimentos de seu inimigo e consegue chutar o escudo para baixo. Com isso, ele usa a técnica que aprendeu com seu último oponente, o cara das artes marciais, e chuta o Brutamontes no estômago. Ele então pega o escudo e começa a avançar. O Brutamontes fica enfurecido e tenta atacar, mas Errol consegue aparar antes de avançar rapidamente e usar a mesma investida de escudo para destruir seu oponente. As pessoas começam a se revoltar e a chamá-lo de mentiroso, que não está divulgando seu rank e classe. Então os organizadores trazem sua identificação de classe para a bola de cristal mágica e transmitem ao vivo que ele é, de fato, uma pessoa sem classe. Com isso resolvido, o próximo oponente é anunciado, e ele parece ser diferente. Este espadachim se chama Masamune, e ele se revela ser da linhagem samurai do Oriente, com uma espada curva chamada Katana. Antes mesmo de Masamune sacar sua espada, Errol sente o perigo e se prepara. Sabendo que esta luta não será tão fácil quanto as outras, ele percebe que Masamune está planejando usar sua habilidade suprema, e como uma cobra, está esperando para atacar. Mas Errol é curioso, então ele avança colocando-se em perigo. No momento em que ele entra no alcance do espadachim, Masamune saca sua espada em direção a Errol, mas de alguma forma Errol é mais rápido e desaparece atrás dele. Masamune fica chocado, mas Errol lhe diz que ele é genuinamente a pessoa mais rápida que ele já viu na cidade. Mas infelizmente para ele, sua própria mãe era muito mais rápida, então ele está acostumado com isso. Com isso, ele usa a habilidade suprema da Princesa da Espada, apunhalando seu inimigo várias vezes, derrotando-o. Com isso, todos ficam chocados em silêncio, pois a suposta guilda mais fraca acabou de varrer os membros mais fortes das guildas mais poderosas. Errol se afasta em direção a Ray e a Loli, sentindo-se satisfeito com o fato de que deveriam ter ganhado dinheiro suficiente para manter a guilda funcionando.
Naquela noite, quando voltaram para a casa da guilda, imediatamente começaram a celebrar com bebidas por toda parte. Errol ainda estava chocado com o fato de que a Loli tinha idade para beber, mas ela afirmou que é uma mulher adulta. Mesmo que pareça um pouco pequena, ela ainda não consegue acreditar que Errol sozinho derrotou 5 espadachins de rank A da melhor guilda do país, completamente sozinho. Ela decide que deve tentar conquistá-lo, pois ele é seu bilhete para sair da pobreza e da obscuridade. Ela tenta pedir sua mão em casamento, alegando que pode satisfazer todos os seus desejos. Mas Errol é um verdadeiro Sigma e a rejeita categoricamente, afirmando que preferiria alguém como Ray. Isso imediatamente faz Ray corar, enquanto ela se levanta de seu assento, gritando para Errol parar de falar bobagens assim, só porque ele quer dispensar a Loli. Considerando isso, ele pergunta por que ela pensaria que ele está zombando dela, e ela responde que, quando eram jovens, ele a chamou de homem durante a luta de espadas. Ela afirma que qualquer um que a conheceu disse que ela não tem encantos femininos, mas Errol pode ver 2 grandes encantos femininos bem ali na frente dele e discorda. Loli percebe que Ray não tem absolutamente nenhuma ideia de qual é sua maior força e como exatamente ela poderia usá-la, então ela realmente não precisa se preocupar com ela. Com isso, ela começa a esfregar as pernas de Errol, alegando que ele deve estar cansado de toda a luta durante o dia e diz a ele para encontrá-la no quarto. Ray imediatamente fica envergonhada, dizendo a Loli para parar de falar coisas estranhas, mas a Loli sorri astutamente, afirmando que ela apenas vai lhe dar uma massagem bem merecida depois de um dia cansativo. Para sua surpresa, porém, Errol responde que preferiria uma massagem de Ray. A ideia dele de massagem era ser espancado até a exaustão por Ray no campo de treinamento, enquanto ele tenta dominar a magia de reforço que Ray usa tão sem esforço graças à sua classe e habilidades. Loli observa da varanda, imaginando se Errol tem alguma ideia do que realmente é uma massagem. O barulho constante acaba acordando o pai de Loli, que desce para o campo de treinamento, completamente de ressaca, reclamando do barulho, alegando que eles não precisam desabafar a frustração de perder o torneio antes mesmo de ele começar no meio da noite. Loli, no entanto, diz a ele que eles na verdade venceram a partida, que foi contra a melhor guilda atual. Isso chama a atenção dele, mas ele pensa que a Lâmina Negra deve ter enviado seus novatos de rank B ou C como bucha de canhão. Mas Loli o surpreende ainda mais, dizendo que todos os oponentes deles eram de rank A. E não só isso, mas Errol os derrotou todos sozinho, sem nenhuma ajuda. Isso tira o pai dela da ressaca. Enquanto ele olha para Errol, machucado e esmurrado, perguntando se este garoto é realmente tão forte, Loli afirma que fez um monte de apostas, e como Errol varreu a equipe inimiga, ela tirou a sorte grande, e agora não só estão fora das dívidas, mas também tem dinheiro suficiente para cobrir seus custos operacionais. O pai dela, no entanto, não está tão otimista, alegando que se por alguma sorte este garoto for realmente tão forte, ele logo seria caçado por guildas maiores, mais influentes e mais ricas, então ela não deveria ter muitas esperanças. Loli diz a ele para não se preocupar com isso, já que ela logo vai se casar com Errol, o que significa que eles estariam ligados para a vida toda. Errol anuncia que não vai fazer nada parecido, mas logo volta sua atenção para o pai dela, alegando que Loli pode ser uma cabeça dura e idiota, mas pelo menos ela não é uma perdedora que desiste de tudo. Isso foi uma clara provocação ao pai de Loli, que o olha perigosamente, mas Errol não entende a indireta e continua dizendo que ele deveria parar com sua atitude de lamentação e começar a agir mais de acordo com sua idade, já que ele ainda tem uma mão restante e pode empunhar uma espada nela. Isso irrita o pai dela, que imediatamente agarra Errol pela gola, dizendo-lhe para evitar falar sobre assuntos dos quais ele não tem a menor ideia. Ele diz a Errol que um espadachim de 2 armas que não consegue usar 2 armas não passa de um desperdício de oxigênio. Errol afirma que não concorda, já que ele mesmo é um espadachim sem classe que ainda está competindo e tentando ascender neste mundo. Com isso, o pai dela o empurra e volta para cima. Loli e Ray imediatamente vêm para o lado de Errol, perguntando se ele está bem, e Loli pede desculpas pelo comportamento do pai, enquanto agradece a Errol por ter falado. Errol afirma que mesmo depois de perder o braço e estar acabado por tanto tempo, o pai dela ainda é incrivelmente forte e é um desperdício que ele esteja se recusando a usar sua força e experiência incríveis. Ele pensa consigo mesmo sobre todas as habilidades legais que poderia aprender com um espadachim de 2 armas e promete a si mesmo que motivará Rod, o pai de Loli, a empunhar a espada mais uma vez. Loli ouve sobre sua intenção de aprender novas habilidades e sugere que ele enfrente algumas das masmorras perto da cidade. Errol é completamente alheio às masmorras, então Rayleigh diz que masmorras são cavernas subterrâneas onde monstros surgem aos montes, e o lugar inteiro está cheio de armadilhas, tornando-o um dos melhores locais para aprender novas habilidades e subir de nível com mais experiência de batalha na vida real, o que os ajudaria durante a Copa do Deus da Espada. Errol não tem ideia do que ela está falando, então ela explica que a cidade, todos os anos, cedia um torneio onde os melhores espadachins do país participam para mostrar suas habilidades e provar que são o único e melhor espadachim do país. Loli imediatamente pega um formulário e diz a Errol para preenchê-lo se ele quiser participar, mas para o horror de Ray, ele o rasga bem na frente delas. Ray fica confusa e pergunta se ele não quer participar do concurso.
mas Errol responde que Loli estava tentando enganá-lo e lhe deu uma certidão de casamento para assinar em vez disso. A Loli ri, alegando que estava apenas testando as águas, mas Errol está farto de ser um bom garoto e a agarra em um mata-leão para lhe dar uma lição. Na manhã seguinte, Errol acorda e encontra Loli tentando atacá-lo, mas ele a desvia e a amarra na cama antes de sair. Mais tarde naquele dia, todos eles vão juntos em direção às masmorras, onde Loli explica que todos podem ficar nos círculos de teletransporte, através dos quais podem se teletransportar para o nível da masmorra que desejam, mas só se pode ir para os níveis em que já se esteve antes. Loli afirma que ela alcançou o nível 12, enquanto Ray alcançou o 14. Errol imediatamente decide ir junto com Ray para o 14º nível, mas Loli afirma que não funciona assim, e ele precisa estar fisicamente presente no nível para poder ir lá novamente. Isso foi uma pena, já que Errol queria lutar contra os monstros mais fortes que pudesse encontrar desde o início. Mas a Loli diz a ele para não se preocupar, pois ela conhece uma rota realmente curta que os levará aos andares inferiores muito rapidamente. Eles concordam com o plano, mas Loli tenta ficar a sós com Errol, alegando que Ray pode continuar sua jornada no nível 14, já que Errol não precisaria de 2 guias, e começa a arrastá-lo para longe. Mas Errol não se deixa manipular tão facilmente e pede a Ray que os acompanhe. Eles entram no primeiro andar, onde são imediatamente atacados por 2 cavaleiros em armadura. Errol saca sua espada e começa a lutar com um deles, enquanto Ray cuida do outro, enfrentando-o. Ele fica surpreso ao notar que, mesmo com armaduras pesadas, os cavaleiros se movem com uma agilidade incrível, mas isso não é nada que ele não possa resolver. Então, ele usa seu passo rápido e decapita o cavaleiro, apenas para perceber que a armadura inteira está vazia e é alimentada pela própria mana da masmorra. O cavaleiro começa a se mover novamente mesmo sem cabeça, e Ray afirma que eles não têm fraqueza real e também não sentem dor. Então Errol decide atacar as pernas, o que funciona perfeitamente, fazendo com que os cavaleiros mágicos desabem no chão, completamente inertes. Ray também lida com sua oponente, afirmando que eles logo se regenerarão, então precisam seguir em frente. Antes de avançar, porém, Errol pergunta a Loli qual é a classe dela, e ela, muito orgulhosamente, declara ser uma esgrimista, prometendo ensiná-lo o que quiser, seja no campo de treinamento ou na cama. Ele a rejeita mais uma vez e segue em frente. Antes de entrar no segundo nível, porém, eles ouvem gritos de socorro vindos da porta, e ao se aproximarem, encontram um homem coberto de sangue. Ajoelhado no chão e implorando por ajuda, Ray sugere levá-lo para a superfície, mas o homem recusa, alegando que seus amigos ainda estão lá dentro e foram gravemente feridos por uma armadilha. Ele implora para que ajudem a resgatar seus amigos, mas Loli imediatamente vai direto ao ponto, pedindo dinheiro em troca de ajuda. Para sua surpresa, o homem até lhe paga uma boa quantia do dinheiro que ganhou jogando, mas Errol sente que há algo muito errado. Enquanto caminhava atrás do homem, ele percebe que, sempre que perdia sangue daquele jeito, não conseguia nem sentar sozinho sem água benta, muito menos andar de volta para uma sala perigosa. Ele percebe que o sangue e os ferimentos são completamente falsos, mas decide guardar essa informação para si, apenas porque acha que isso pode levar a algo interessante e divertido, uma aventura. O homem os leva a uma sala secreta onde encontram um rastro de sangue e uma poça no centro com uma única moeda de ouro. A visão da moeda imediatamente atrai Loli, que vai pegá-la, quando um círculo de teletransporte aparece sob eles. Ray percebe que isso foi uma armadilha, enquanto o homem sorri para eles, afirmando que foi bem pago para fazer um trabalho tão fácil e simples. Mas para sua surpresa, o círculo mágico o teletransportou junto com os outros. Todos emergem em um andar que nem mesmo Ray havia visto antes, o que significa que é ainda mais baixo que o 14º andar, mas ainda sem sinais de inimigos poderosos por perto. O sujeito que fingiu estar ferido tremia de medo, gaguejando que este deveria ser o andar mais baixo da masmorra, onde o deus da espada avançado pode ser encontrado. De repente, um cavaleiro com armadura encantada de arco-íris aparece na frente deles, mas Loli se recusa a acreditar na história da classe deus da espada, que todos pensavam ser apenas um mito, uma lenda. Errol, no entanto, percebe o perigo em questão e imediatamente empurra Loli para baixo enquanto o deus da espada envia um golpe aéreo, tão forte que quebra as paredes da masmorra. Sem perder tempo, o deus da espada ataca Errol, que mal consegue levantar sua espada a tempo, bloqueando o ataque, embora seja arremessado contra a parede com força. Ele percebe que sobreviveu a isso apenas por causa do treinamento mágico que recebeu de Ray. Ele tenta revidar seu oponente, mas o cavaleiro é extremamente rápido e usa todos os movimentos avançados para recuar com agilidade. Com isso, ele sorri, afirmando que esta é uma boa oportunidade para testar a si mesmo. Isso choca completamente seu grupo enquanto ele usa a mesma técnica de passo divino para encurtar a distância e avança no ataque, atingindo o cavaleiro com uma barragem de golpes que são bloqueados com maestria. O cavaleiro é forçado a recuar, mas usa uma habilidade que faz a gravidade na sala aumentar, forçando os outros ao chão. Mas Errol mantém sua postura facilmente, já que ele enfrentou a mesma coisa antes, quando era mais jovem, treinando contra sua própria mãe. Ele usou toda a sua força naquela época apenas para conseguir ficar de pé. Então, quando sua mãe atacou, ele não conseguiu fazer nada, mas dessa vez é diferente. Ele usa a moeda de ouro para anular o ataque, o que cria uma pequena abertura, e Errol a utiliza em todo o seu potencial, com grande destreza.
Usando uma de suas habilidades mais fortes, chamada Quebra Infinita, o cavaleiro se estilhaça em pedaços após aquele ataque, chocando a todos os presentes na sala. Ele recupera suas forças com um pouco de água benta, e então todos saem da masmorra em segurança através do feitiço de teletransporte sem maiores problemas. De volta ao bar, Rod estava novamente bebendo quando houve uma conversa entre 3 jovens idiotas, falando sobre como enganaram os novos membros da Guilda Presa do Dragão para uma armadilha, e que eles provavelmente nunca mais voltarão, estando perdidos. Rod se aproxima deles e quebra a mesa com um único soco, ordenando que revelem tudo o que sabem, mas é interrompido por Jorg, que o chama de bêbado inútil e um pedaço de lixo acabado. Rod imediatamente percebe que isso deve ter sido armado por Jorg, o que significa que as chances de sobrevivência de sua filha são mínimas, quase nulas. Completamente arrasado, ele avança em direção a Jorg, mas é empurrado para o lado como um camponês, enquanto se ajoelha no chão, desejando poder salvar sua filhinha. Mas uma voz repentina vinda da porta chama sua atenção, e ele se vira para ver Lolly, sua amada filha. Junto com Errol e Ray, eles entram na taverna, conversando sobre o quão famintos estão. Lolly nota seu pai e o feio Jorg, mas fica surpresa quando Rod a abraça apertado, agradecendo a Deus por garantir que sua filha estivesse segura e bem. Ray confronta Jorg, afirmando que eles obtiveram todas as informações de seu capanga, que confessou que tudo era plano de Jorg, mas, como qualquer político, ele se recusa categoricamente a admitir, alegando que todos são responsáveis por sua própria segurança nas masmorras. E Errol considera que é um ponto válido de fato. Rod diz a Jorg que ele não vai se safar disso, mas Jorg simplesmente o chama de bêbado inútil e um pedaço de lixo acabado, e sai da sala, enquanto Errol se pergunta com que novos truques ele terá que lidar agora, em breve. Alguns dias se passam e agora Lolly recebe um pergaminho que contém todas as chaves preliminares para o torneio. Para seu horror, ela descobre estar na mesma chave que Errol, o que imediatamente esmaga seu ânimo, pois significa que ela definitivamente tem absolutamente 0 chances de vencer as preliminares e realmente representar sua guilda no torneio principal, um grande desafio. Errol está um pouco confuso sobre o conceito das preliminares, então Ray lhe diz que como o torneio do Deus da Espada inspira e atrai uma quantidade tão grande de espadachins aspirantes, é quase impossível levá-los todos para o torneio principal, devido ao número. Então a cidade organiza as preliminares com diferentes chaves baseadas em um lançamento de dados. É pura sorte quem enfrenta quem na chave, e o vencedor de cada chave recebe um ingresso direto para o torneio principal. Sem mais delongas. Errol verifica o pergaminho que Ray estava lendo e percebe que ela está em um grupo diferente do dela. Ela agradece a Deus por isso, já que não teria chance de se comparar a Errol de qualquer forma. Ela começa a orar a Deus para ajudá-la a passar pelas preliminares sem muitos problemas, com facilidade. Enquanto Errol zomba dela por ter problemas com o pai, Lolly os interrompe, afirmando que precisam retornar às masmorras para treinar. Mas Errol está muito entediado com as masmorras a esta altura e quer sair, ir embora dali. Lolly, no entanto, tenta agir de forma fofa, dizendo a ele que precisa de um homem forte para defendê-la caso as coisas deem errado. May percebe o quão patética Lolly é e planeja ensiná-la uma ou duas coisas sobre ser independente e autossuficiente. Mas antes que pudessem sair, Rod aparece na sala, agindo um pouco dramático demais ao agarrar sua filha, dizendo-lhe para ter muito cuidado, pois nunca se sabe quando Jorg decidirá atacar novamente. Lolly pôde ver o medo nos olhos de seu pai, então ela solenemente concordou em agir com cautela antes de sair com prudência. Rod se vira e encontra Errol o julgando em silêncio, mas Rod afirma que ainda tem tempo para se recompor e ser mais um pai protetor para sua filha. Errol, no entanto, apenas sorri, afirmando que nunca é tarde demais para ser uma boa pessoa, e então se retira. Algumas semanas se passam e finalmente chega o dia das preliminares. As lutas começam enquanto a plateia torce das muralhas, com os lutadores se chocando uns contra os outros em uma saraivada de faíscas e golpes de espada, um espetáculo. Lentamente, mas com certeza, o grupo começa a diminuir à medida que as pessoas são eliminadas, e até mesmo Lolly perde sua luta antes mesmo de encontrar Errol. Ela fica remoendo no canto, triste com os resultados, já que pelo menos esperava chegar às finais desta vez com mais sorte. Mas Errol não se importa com os sentimentos dela, afirmando que ela estava preocupada sem motivo por não vencer as preliminares, porque estavam na mesma chave, já que ela teria perdido de qualquer forma. Isso deixa ele ainda mais triste do que antes, completamente desanimada, mas ela se recompõe e diz a ele para manter a guarda alta, mesmo que ele seja realmente forte, já que a outra finalista do grupo deles tem alguns truques especiais na manga. Errol, no entanto, não parece muito incomodado e responde que já viu quase todos os truques de suas lutas dentro das masmorras, então duvida que essa oponente o surpreenderia de alguma forma. Lolly, no entanto, não tem tanta certeza, pois ela responde que este espadachim ruivo é, na verdade, um espadachim mágico que pode usar seus feitiços para reforçar suas espadas com mana e poder extra, tornando-as mais letais. Isso foi interessante, pois Errol não esperaria que a cidade permitisse o uso de magia em um torneio baseado em ser o melhor espadachim. Lolly responde que não importa qual seja sua classe, você só precisa fazer parte de uma guilda para entrar no torneio, é o único requisito. Com isso, o anunciante chama Errol e Lolly lhe deseja sorte. Ele sobe na arena e fica cara a cara com a garota ruiva, que lhe diz diretamente que ela é uma espadachim mágica e que essa é uma classe aceita, sem problemas. Então ela não quer ouvi-lo reclamar e lamentar sobre como a luta foi injusta por causa de sua magia. Errol lhe diz diretamente que não se importa e que o melhor lutador venceria a partida. Com isso, o anunciante inicia a luta e imediatamente a garota ruiva começa a lançar bolas de fogo contra ele, sem hesitar.
Aero faz uma manobra de matriz e desvia dos ataques um por um, enquanto deflete e corta o resto. A garota da espada mágica, no entanto, parece ter um poço infinito de mana enquanto continua sua barragem, mas Aero desvia e se esquiva dos ataques para se aproximar e confrontá-la de perto. Ele imediatamente tenta derrubá-la, mas a garota consegue bloqueá-lo enquanto usa outra bola de fogo para forçá-lo a recuar. Aero começa a sentir suas habilidades e comenta que deve ser bastante conveniente poder alternar de ataques de curto alcance para ataques de longo alcance à vontade, com facilidade. Ela se gaba de ser talentosa, e que um perdedor sem classe como ele nunca poderia derrotá-la. Mas Aero responde que ela não é mestra em nenhuma dessas duas disciplinas, mesmo que conheça os fundamentos de ambas, o que é uma falha. Isso a irrita muito, e ela promete fazê-lo engolir suas palavras enquanto usa sua magia para imbuir o fogo em sua lâmina, transformando-a em uma espada flamejante, afirmando que apenas uma pessoa da verdadeira classe de espadachim mágico pode empunhar algo assim, com tal poder. Com isso, ela balança sua espada, fazendo com que a chama persiga Aero, que calmamente desvia e a corta. Mas mesmo ele está tendo dificuldade em entender de onde virá o próximo ataque por causa de seus movimentos erráticos. Ele reconhece o talento dela, afirmando que ela deve ter praticado bastante, com dedicação. Mas logo ele fica parado em um lugar e a ensina completamente sobre como é a verdadeira maestria, enquanto começa a desviar dos ataques de chama sem mover um centímetro de sua posição. Ele afirma que, mesmo que sua esgrima básica fosse melhor do que a de Lowly, ela poderia ter sido muito mais eficaz e problemática com certeza. Mas neste nível, ela é malmente melhor do que NPCs. Isso envergonha completamente a garota, e enquanto ela perde a calma, Aero usa essa oportunidade para enviar um golpe duplo em sua direção que extingue completamente sua chama, chocando-a profundamente. Antes que ela pudesse sequer entender o que acabara de acontecer, ele usa seu passo de teletransporte para aparecer atrás dela e a atinge na cabeça com o pomo de sua espada, nocauteando-a. A multidão irrompe em aplausos enquanto os juízes anunciam Aero como vencedor do quarto bloco com grande entusiasmo, mas tudo o que ele pensava era em como dominar e aplicar as habilidades que acabara de ver aquela garota usar. Alguns dias se passam depois disso, e finalmente chega o dia do torneio final. Lowly volta para a guilda para acordar seu pai, insistindo para que ele assista ao torneio com ela, para que possam torcer por Aero e Ray, que venceram seus blocos e estão no torneio principal juntos. Seu pai nem abre os olhos e diz a ela para ir sozinha. Como ele realmente não se importa com isso, Lowly tenta provocá-lo perguntando se ele está com medo de ver Jorg lá, no local do evento. Rod imediatamente se irrita, dizendo a ela que não tem medo de Jorg, mas logo volta a si, e em um momento de vulnerabilidade, diz à filha que tentou pegar sua espada ontem e percebeu que está tão enferrujado a esta altura que talvez nem vença o torneio do Deus da Espada, o que é lamentável. Isso irrita profundamente Lowly, que nem conseguiu se qualificar nas preliminares, muito menos sonhar em vencer o torneio do Deus da Espada, enquanto ele se autodenomina enferrujado. Ela lhe diz que ele deveria pensar em como ainda pode se igualar aos lutadores nas finais dos torneios, enquanto outros espadachins que treinaram a vida inteira nem conseguem se qualificar na primeira partida. É uma vergonha. Finalmente, Rod concorda em ir e, a caminho do estádio, ele pensa em como treinou Ray quando tinha os dois braços, em vez de ser uma bagunça de um braço só. Ele pensou nesses momentos com carinho e se perguntou como Ray se sairia, já que ela é sua aluna mais antiga neste momento e ele está realmente conectado a ela, de coração. De volta ao torneio, Ray parece estar perdendo os nervos enquanto balança as pernas ansiosamente, e olhando para o chão, ela leva um susto com Aero, que pergunta se ela está com medo de que eles possam se encontrar logo na primeira partida, um contra o outro. Isso parece fazê-la esquecer seus medos enquanto ela tenta acertá-lo, mas Aero agarra seu soco justamente quando os juízes anunciam que a primeira partida será Jorg, o campeão defensor, contra Aero, o fenômeno sem classe que está surpreendendo a todos com sua sequência invicta até agora, um verdadeiro prodígio. Ele se levanta para sair, mas Ray agarra sua mão, desejando-lhe boa sorte. Com isso, Aero entra na arena onde Lowly o chama, dizendo-lhe para chutar a bunda de Jorg e rasgá-la em 64 pedaços, sem piedade alguma. Mas no momento em que Aero avista Jorg entrando na arena, ele imediatamente percebe que algo está errado. Os olhos de Jorg ficaram roxos, ele desenvolveu presas e um chifre, parecendo que acabou de vender sua alma ao demônio, uma visão assustadora. Os sentidos de aranha de Aero começam a formigar enquanto ele percebe que esse cara pode ser perigoso, mas Rod imediatamente entende o que está acontecendo. Ele nota a espada que Jorg está segurando e avisa Aero para recuar, com urgência. Enquanto ele segura uma espada com um demônio muito poderoso preso dentro dela, a voz de Jorg parece diferente ao falar, afirmando que não achava que alguém o reconheceria. Lowly fica confusa, já que Jorg deveria saber quem é Rod. Mas Rod responde que o próprio demônio parece ter possuído Jorg a esta altura, o que significa que Jorg não está no controle de absolutamente nada. Rod afirma que a espada deveria ser a espada original usada pelo Deus da Espada que derrotou o Rei Demônio. Mas antes de morrer, o demônio amaldiçoou a espada por causa do que ela deveria ter sido trancada no repositório real, para sempre, longe de todos. O demônio sorri, afirmando que foi selado por centenas de anos. Mas ele permaneceu paciente, pois sabia que um dia alguém viria para libertá-lo e reivindicar o poder para si. E foi exatamente isso que aconteceu com Jorg, um infeliz.
Ele anuncia a todos no estádio que é o demônio chamado Gelda, o destruidor da humanidade. Isso traz até Rei pra fora, que afirma que sempre pensou que Gelda era apenas um mito, uma lenda para assustar crianças, o demônio que se tornou poderoso o suficiente para destruir o planeta inteiro, por completo. Caos e medo se seguem enquanto os plebeus reconhecem seu nome e começam a fugir do estádio, causando uma debandada. Gelda, no entanto, aprecia o som dos humanos gritando por suas vidas e não vai deixá-los escapar tão facilmente, de forma alguma. Então ele cria um círculo mágico sob si, cobrindo todo o estádio em uma cúpula de energia mágica, capturando e trancando as pessoas lá dentro. Ele ri do horror que está causando, afirmando que os gritos dos humanos são como música para seus ouvidos. E ele vai desfrutar disso, enquanto os massacra a todos, sem piedade. Para sua surpresa, Aeron não se move de sua posição e, de fato, tem sua espada desembainhada. Gelda lhe diz para correr por sua vida, mas Aeron afirma que está confiante de que poderia vencê-lo, já que ele já foi derrotado uma vez antes, o que significa que ele não é invencível, de forma alguma. O demônio ri, afirmando que da última vez foi derrotado por um deus da espada, e de acordo com a memória de Jorg, não há nenhum deus da espada vivo neste momento. Aeron retruca que ainda há um deus da espada vivo, que é sua própria mãe, e que ele ainda pode derrotá-lo sem ser um deus da espada, com sua própria força. O monstro não consegue evitar rir, mas logo sua risada cessa quando Aeron avança para um ataque, forçando o demônio a recuar antes de contra-atacar. Aeron se esquiva dos ataques enquanto o demônio fica chocado, percebendo que este garoto acabou de usar a técnica do passo divino, que apenas os deuses da espada utilizam com maestria. Aeron, no entanto, não para e continua usando essa técnica, atacando o demônio de múltiplas posições, mas o demônio simplesmente sorri, afirmando que Aeron esqueceu que ele está no corpo de um imperador da espada, o que significa que os ataques de Aeron não estão lhe causando muito dano, de fato. Com isso, o demônio salta e atinge Aeron no ombro, esmagando-o no chão, pensando que o garoto está acabado. Ele fica chocado, no entanto, quando a poeira baixa e Aeron parece ter absorvido o ataque sem muitos danos, graças ao seu treinamento com Rei, que foi muito eficaz. Isso abala Gelda um pouco, que parte para um ataque, mas Aeron calmamente o afasta, antes de contra-atacar com seu próprio ataque de quebra infinita, cortando e golpeando o demônio de múltiplas direções, sobrecarregando-o completamente em uma saraivada de ataques sem chance de defesa. Isso desencadeia o TPT de Gelda, pois ele não tem dúvidas de que Herol está usando todos os ataques de um deus da espada. Mas ele não consegue acreditar que um mero garoto possa ser um espadachim daquele nível. Antes que ele pudesse bolar um plano, porém, Herol usa um golpe forte para acabar com o demônio, que cai no chão em uma nuvem de poeira, derrotado. Todos aplaudem Herol, pensando que ele derrotou o deus demônio. Mas Gelda ainda não estava morto, já que seu corpo real ainda era a espada e todo o dano foi feito ao corpo de Jorg. Ele rapidamente começa a procurar por um novo hospedeiro e imediatamente salta em direção a Rod, com intenção maligna. Herol consegue afastar Rei do caminho, enquanto Rod salta na frente de sua filha para protegê-la. Quando a poeira baixa, no entanto, Rod está lá com a espada demoníaca na mão e agarra Lolly, colocando a lâmina em sua garganta em um ato terrível. Herol se amaldiçoa por não ter percebido que precisava atacar a espada e não o corpo de Jorg para derrotá-lo, mas agora é tarde demais. Ele diz a Herol que se ele mover um único centímetro, Lolly estará morta, sem chance de salvação. Mas Herol se move livremente, dizendo-lhe que ele não pode matar Lolly. Rei não sabe porque ele está provocando um demônio literal, mas quando Gelda tenta matar Lolly, a mão se recusa a se mover. Herol afirma que Rod é muito mais forte do que Jorg jamais foi, então possuí-lo não seria tão fácil, de forma alguma. Rod crava a espada no chão, libertando Lolly, enquanto Gelda tenta lutar e assumir o controle. Rod, no entanto, é demais para ele, e consegue se libertar do domínio do demônio, jogando a espada em Herol, que a corta em pó, matando o demônio de uma vez por todas, para sempre.